Olá, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Nova Vida com Deus. Espero que esteja tudo bem com você, que tudo estiver bem. E hoje eu quero falar com você um pouquinho, bem rápido, em pouco tempo. Sei que a sua vida está muito corrida, com muita coisa, muitos compromissos para fazer, mas não podemos deixar de ouvir e de compartilhar aquilo que Deus está fazendo e está falando aos nossos corações. E eu quero falar com você sobre Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, que o tema é: se Jesus está no barco, cada tempestade tem um propósito. Amém? Jesus está no barco, cada tempestade tem um propósito. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se encheu de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertando-no, dizendo-lhes: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquiete-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Queridos, essa passagem bíblica de Marcos capítulo 4, Jesus tinha acabado de realizar grandes maravilhas, grandes feitos. E para os apóstolos, eles estavam realizados, estavam cheios da presença do Senhor, cheios da graça de Deus. E não fazia sentido nenhum, já estavam tarde, eles estavam cansados, estavam querendo descansar, mas Jesus vem e surpreende eles, fala assim: olha, vamos atravessar o mar, vamos para outra margem. Muitas das vezes Jesus nos pega de surpresa, quando nós estamos vivendo aquele momento único nas nossas vidas e coisas maravilhosas acontecem e Jesus nos tira do local que estamos e nos dá a ordem: vai para o outro lado, vai para outro local. E isso para nós muitas das vezes não faz sentido, porque largar tudo que conquistou, tudo que realizou e ir para um local desconhecido, um local cheio de desafios, que não sabia o que vai acontecer. E os apóstolos estavam nessa situação. E alguns deles olharam e falaram assim: mas Jesus, está vindo uma tempestade e nós vamos entrar no mar. Isso é perigoso. Mas Jesus está nos ensinando uma lição, que Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele quem vai te direcionar. É Ele quem vai te conduzir. E quando os apóstolos entram naquele barco e começam a remar, Jesus estava cansado. O dia tinha sido trabalhoso, tinha sido pesado, porque ninguém jamais trabalhou como Jesus. Ninguém ficou tão esgotado como Jesus já ficou. Nós ficamos cansados depois de um período longo de oração, ficamos cansados depois de um culto de avivamento, de um culto de libertação. O nosso físico sente, mas naqueles dias Jesus, ele passou por uma experiência muito maior do que nós jamais vamos passar. Ele ensinava as multidões sem caixa de som, sem microfone, só com a sua voz. E fazia grandes sinais, grandes maravilhas, que jamais algum homem vai chegar próximo de fazer tudo aquilo que Jesus fez. No Evangelho de João, ele vai falar no final do capítulo, no final do seu livro, ele fala assim, que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não haveria uma biblioteca suficiente, ou no mundo inteiro seria suficiente para relatar tudo que Jesus fez.
Então Jesus fez coisas extraordinárias, trabalhou como ninguém em 3 anos e entregou um resultado maravilhoso que nos levou à salvação, que nos levou à renúncia dos nossos pecados, que nos fez uma nova pessoa. Então Jesus, cansado, ele dorme. Ele pega uma almofada e faz de travesseiro, e deita e dorme. E os apóstolos ficam acordados, remando aquele barco para chegar ao destino dele, que Jesus queria chegar do outro lado, na outra margem. Mas muitas das vezes, nós vamos, no meio do caminho, nós somos pegos de surpresa. Aparece do nada a tão temível tempestade. Aparece do nada aquela luta que você sozinho não consegue vencer, que você sozinhos não consegue passar por ela. Mas a boa notícia é: Jesus está no barco. Jesus está presente na tempestade. Jesus está com você. Então não precisa. Muitas das vezes, falando que não precisa se apavorar, é algo assim de quem nunca passou na tempestade, porque quem já passou sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado você passar uma tempestade e você não perder a calma, você não perder, muitas das vezes, o controle, mas você se lembrar, como os apóstolos, Jesus está no barco e Ele tem o controle. Ele tem o domínio de todas as coisas. E o que os apóstolos, diante daquela tempestade, eles não sabiam que do outro lado, Jesus tinha um propósito maior na vida de alguém. Por isso a consequência daquela tempestade. A tempestade que você está enfrentando, ela tem um propósito. Ela não é para te matar. Ela não é para te afastar da igreja, mas ela é para te firmar, para você continuar firme nas promessas do Senhor e para você viver os sonhos de Deus aqui na terra, para você experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Jesus estava dormindo, os apóstolos trabalhavam, davam o melhor de si. Isso é muito importante para nós nos esforçarmos e dar o nosso melhor. Porque nós sabemos que Jesus se entregou, deu o seu melhor, Deus deu o seu melhor por nós. E nós temos que entregar o nosso melhor para o Mestre, para o Senhor. Devemos lutar com toda a nossa força, de toda a nossa oração, de todo joelho no chão, buscarmos a face do Senhor. Na força do nosso braço nós não vamos vencer, mas nós temos que nos esforçar. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida de comunhão com o Senhor. Nós temos que ter uma vida no altar de Deus. Amém? Queridos, e Jesus dormindo e os apóstolos chegam e falam assim: Jesus, nos socorre, ou nós vamos perecer, ou em outras linguagens, nós vamos morrer. E Jesus se levanta e se coloca de pé no meio da tempestade. Sabe, tempestade, ela não tira o sono do servo do Senhor, não tira o sono do Mestre, porque Ele tem o controle. E ela só dura enquanto Ele permite. E naquele momento que Jesus se coloca de pé, Ele dá ordem para a tempestade. Para, mar se acala, cala-se. E o mar quietou e a tempestade parou. Que o Senhor também nessa noite, nesse dia, nessa segunda-feira, Ele se coloque de pé no meio da tempestade que você está enfrentando e Ele possa dar ordem agora para essa tempestade parar, para esse vento forte, esse vento contrário que está soprando contra você, que Ele possa dar ordem: pare, vento, pare, tempestade. Os apóstolos, olhando para Jesus, pensa, vê o mar se acalmando, a tempestade parando. E eles gritam: quem é este que o mar
a tempestade, o vento, obedece. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus que nos separou no ventre da nossa mãe, para nós vivermos o sobrenatural do Senhor. Lembre-se, se já estamos caminhando com Jesus, nada do que acontece sem propósito. Deus tem um propósito na tempestade. E Ele vai te tirar dessa vida de comodismo, vai tirar você da zona de conforto, vai tirar você da situação que você está e vai te levar para níveis mais altos. Você vai passar a tempestade e você vai chegar do outro lado, onde Jesus quer que você chegue. Jesus quer que você chegue do outro lado, glorificando, adorando a Ele, dando graças a Ele, porque Ele acalma a tempestade. Ele quem dá vitória na tempestade para os seus eleitos. E quando Ele chega do outro lado, quem sai ao seu encontro? Um gadareno, um homem endemoniado, sai ao encontro de Jesus dos sepulcros, se prostra diante de Jesus. Esse é o propósito. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Nós anunciarmos o Evangelho, alcançarmos almas, alcançarmos vida, que vidas se rendam a Ele, se entregue, se prostre a Ele. As tempestades que nós vamos passar, Jesus tem o controle de toda a situação, Jesus tem o domínio de toda a situação e Ele diz: se acalmem, pare tempestade. E aquele homem prostrado diante de Jesus, ele fala assim: que tenho eu contigo, não ele falando, mas os demônios que estavam nele, que tenho eu contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que vieste me atormentar antes do tempo. Jesus não veio atormentar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, Jesus veio para fazer milagres, Jesus veio para mudar a sua situação. Se você está enfrentando essa tempestade, Jesus quer te abençoar, Jesus quer acalmar essa tempestade. Você que está com problema financeiro, você que está em lutas, você que está em guerra, você que está passando essa tempestade, o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Se renda a Ele, se prostre e clame a Ele como os apóstolos clamaram: Jesus, nos socorre ou vamos morrer. Propósito dessa mensagem: se Jesus está no barco, toda tempestade tem um propósito, se volte para Jesus, se volte para os caminhos dele, se prostre diante dele, clame a Ele de todo o seu coração, porque Ele pode te dar a vitória, porque Ele pode te libertar, que Ele pode te curar, que Ele pode fazer milagre na sua vida. Se entregue a Ele. Quem tem uma experiência com Jesus nunca mais quer abandonar a Ele. Então que você tenha essa experiência de Jesus acalmar essa tempestade que você está enfrentando. Que Deus mude a sua história e que este não é o teu fim. Jesus preparou para você coisas maiores e melhores do que você está vivendo hoje. Deus é Deus de propósito. Se Jesus está no barco da sua vida, cada tempestade tem um propósito. As pessoas vão ficar maravilhadas com o milagre que Deus vai operar na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Este não é o teu fim. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Uma excelente semana. Vai viver a melhor semana da sua vida em nome de Jesus.